Coraline é um filme que muitos acreditam que ela nunca saiu do mundo paralelo. Essa ideia se baseia principalmente em dois fatores. O gato some no final do filme, algo que ele só fazia no outro mundo, e o jardim parece ter o rosto da outra mãe, a vilã do filme. Mas eu não quero falar sobre esses dois fatos, e sim sobre a porta que leva Coraline ao outro mundo. Ela descobre essa porta quando ela está explorando a casa nova, depois que seus pais a ignoram. Seu pai pede para ela contar todas as portas e janelas da casa, e também tudo que é azul. Enquanto ela faz isso, ela deixa sua boneca em cima de uma mesa. Quando ela termina de escrever, a boneca some e ela acha atrás de uma caixa, bem na frente da porta. Mais tarde descobrimos que essa boneca era controlada pela outra mãe, que usou esse truque para chamar a atenção de Coraline para a porta. Coraline fica curiosa e pede para sua mãe abrir a porta, mas só encontra uma parede de tijolos. Porém, à noite, uns ratos acordam Coraline e a leva de volta para a porta, que agora é um túnel colorido que a leva para um mundo que parece perfeito. Coraline entra nesse túnel 4 vezes, mas só sai dele 2 vezes. O que é estranho, certo? Se ela entrou 4 vezes, ela deveria sair 4 vezes. Acertou, miserável. Na primeira vez que Coraline entra na porta, ela vai dormir e acorda de volta no seu mundo real, sem passar pelo túnel. Muita gente não percebe isso, mas só vimos o poder que a outra mãe tem quando Coraline e o gato passeiam pelo outro mundo. Quando a outra mãe oferece botões para os olhos de Coraline, ela tenta fugir e não dormir como nas outras vezes, mas dessa vez, quando ela acorda, ela ainda está no outro mundo. Por que ela não consegue voltar para o seu mundo só dormindo dessa vez? Isso mostra que quem decide quando Coraline volta é a outra mãe, e isso nos leva a 2 possibilidades. Ou a outra mãe levava Coraline para o túnel até sua casa enquanto ela dormia, o que seria muito perigoso, já que seus pais poderiam ver, ou o que algumas pessoas acham. A outra mãe mudou o ambiente para que Coraline despertasse no seu suposto mundo. Eu acho que a melhor explicação para essa parte é a segunda opção. Se ela fosse levada de volta pelo túnel dormindo, como ela acordaria na mesma posição? De qualquer forma, ela tenta sair correndo da casa e chega em um lugar todo branco, que o gato chamava de a parte vazia do mundo. Isso significa que tudo que Coraline vê é uma ilusão, nada é real. A outra mãe controla tudo o que Coraline vê, então ela poderia facilmente copiar o mundo real de Coraline. Uma coisa interessante que eu pensei, e que pode ter a ver com a teoria de que o gato é do mal, a casa e tudo mais reaparece, e Coraline fica sem entender como eles voltaram. Ela olha para o gato querendo uma resposta, e ele diz: ande ao redor do mundo. E eu posso explicar muito bem isso. Imaginem um globo. Basicamente, o ponto A é onde fica a casa, e o ponto B é onde fica a parte vazia. Agora, quando eles andam, eles estão dando a volta ao mundo, o que no final os traz de volta ao ponto A. Mas isso não faz muito sentido para mim, porque se você der a volta ao mundo, você chegaria atrás da casa e não na frente dela. Então, aqui está o que eu acho de verdade. A outra mãe achou que Coraline estava indo dormir, então ela relaxou e parou de prestar atenção em Coraline. Por causa disso, ela deixou Coraline ver a parte vazia, porque a outra mãe não achava que precisava criar aquela parte. Afinal, Coraline estava só dormindo lá em cima, não era um problema. Mas quando a outra mãe percebe que Coraline está fora de casa, ela muda a realidade de novo, mudando o caminho de todo mundo. Ela muda a realidade para que a casa esteja bem na frente de Coraline. Coraline não se mexeu porque em um mundo totalmente controlado pela outra mãe, não existe um ponto A e um ponto B, só existe o que a outra mãe quer, onde ela quer. De qualquer forma, Coraline entra na casa de novo e finalmente sai pela porta pela primeira vez, mas como essa porta pode ser mais uma ilusão, é difícil saber se ela realmente voltou para o seu mundo, ainda mais porque ela saiu da casa original, o ponto A, o que quer dizer que a casa que ela sai dessa vez é toda falsa, inclusive a porta. Essa parte do filme depende do que a outra mãe quer e pode fazer. A outra mãe é uma criatura que gosta de brincar e precisa da aprovação de Coraline. Em vez de simplesmente comer Coraline na primeira vez que a viu, a outra mãe preferiu inventar um jogo interessante. Além disso, segundo várias teorias, a outra mãe se alimenta das almas das crianças para continuar vivendo. Se você dependesse de algo para continuar vivendo e tivesse o poder da outra mãe para criar mundos inteiros, você não tomaria cuidados para evitar que o mundo de Coraline melhorasse e que ela voltasse?
Por isso a outra mãe controla o que Coraline vê no seu mundo para deixá-la insatisfeita e fazê-la querer o mundo que a outra mãe fez para ela. Isso fica claro pelo fato de que quando Coraline ainda não sabia dos horrores da outra mãe, o seu mundo normal parecia normal. Mas depois que Coraline descobriu que a outra mãe era uma aranha e fugiu, coisas estranhas começaram a acontecer no seu mundo, mostrando que a outra mãe estava mexendo no seu mundo para dominá-la. A outra mãe também mostra a Coraline os seus pais presos em um espelho, algo sobrenatural e mágico que não acontece na vida real. Isso faz parte do plano da outra mãe para fazer um novo acordo. Eu solto seus pais se você me der seus olhos, já que os olhos são supostamente as portas das almas que permite a outra mãe consumir a essência de Coraline. A outra mãe também pega um anel mágico triangular da sua vizinha, que é a principal ferramenta para ajudar Coraline a encontrar os olhos das crianças perdidas. Quando Coraline finalmente volta pela última vez, os seus pais estão estranhamente diferentes, com neve derretendo neles, mesmo quando não tinha neve lá fora. Isso indica que a outra mãe mexeu mais ainda no mundo. Tudo isso indica que a outra mãe estava fazendo um jogo para conseguir os olhos de Coraline. Ela não é uma predadora vingativa, mas alguém que gosta de um desafio e no final aceita sua derrota, deixando Coraline ter um mundo dos sonhos, onde todos são felizes. Talvez a outra mãe seja movida pelo desejo de brincar e se divertir, o que explicaria sua motivação para criar toda essa trama complexa. Pode ser que você esteja pensando demais, mas também pode ser que essa seja a essência do que torna a história tão fascinante e misteriosa.